Mais um Tutti Fruta Havaiano no ar, episódio de número 009, eu acho. Eu posso estar errado. Você já tá confundindo. Eu quero chegar nos 200, né, Máscara? A gente vai chegar nos 200. Pode falar, Máscara. Você tem que interagir. Você só quer interagir quando é drone. É isso mesmo, Denis. Assim, já tá perdendo a contagem já, que é muita gravação, é muito A podcast. gente tá no ritmo industrial. A gente tá trabalhando. Hoje é dia 1 de maio, inclusive, dia do trabalhador. Parabéns pra você, trabalhador. Mas a gente tá trabalhando. Isso aqui não é só diversão, não. Isso aqui é um trabalho. A gente trabalha dando informação pra você. A gente trabalha trazendo história de primeira. São as melhores histórias daqui de Camaragibe. Tudo fruta havaiano no ar. Hoje eu vou conversar com um brother, um irmão, um cara que, inclusive, pode me ajudar nessa questão matemática, porque ele é muito bom de matemática. Eu não sei aqui como é que eu coloco ele nessa introdução de podcast. Ele é engenheiro, já foi fuzileiro naval, da CTTU, né, da guarda aqui de Recife, batedor, o cara tá dando treinamento, se não me engano, árbitro, faixa preta de jiu-jitsu. Meu amigo Caio Benigno. E aí, Caio, dá um oi pra galera aí. E aí, rapaziada? Tamo junto. Pode olhar sempre pra essa câmera aqui que ela é sua. Cara, velho, eu tenho que começar essa conversa. é, eu pensei, vou colocar lá, árbitro da Federação Pernambucana. Só que a arbitragem é um ponto dentro da tua história. Eu conheço algumas coisas e tenho curiosidade de aprofundar mesmo. Isso aqui é uma oportunidade linda de entender mais, conhecer mais meus amigos. Eu queria que tu começasse contando como é que tu começou no jiu-jitsu, porque quando eu comecei, tu já era uma lenda onde eu fui treinar na escola. Todo mundo falava, tu tinha dado uma afastada, que tu vai contar por quê, e todo mundo falava, não, porque chamavam de Cid no jiu-jitsu. E aí, Cid, isso, caramba, quem é esse Cid, velho? Eu queria conhecer, né? Eu só escutava todo mundo falando. Como foi que tu começou no jiu-jitsu? Quem te apresentou o jiu-jitsu, irmão? Então, o que acontece? É, O jiu-jitsu, ele entrou na minha vida através do meu pai, né? Ai, Meu mesmo, pai teu pai. papai já treinava, né? De muito tempo. Eu era criancinha ali. Ele é graduado hoje? Faixa preta. Poxa, eu lembro É, dele roxa, parabéns. Como é o nome Faixa dele? preta. Lúcio. Lúcio, parabéns, seu Lúcio. Então, assim, quando o papai chegava em casa, ele ficava brincando comigo ali, né? Eu era criancinha ali, 14, 13, 12 anos. Não entendia nada de jiu-jitsu. E aí, papai, ó, vamos fazer assim. Aí, hoje a gente sabe que ali o americano, o armlock, né? São as primeiras chaves ali que eu aprendi com o papai. E eu gostava, né? Naquela brincadeira e tal. Então, como o papai treinava na cidade, lá no Recife, eu era aqui de Camaragibe, era criança, não tinha como treinar com ele lá. Então, eu gostava sempre dos esportes e tal, jogava muita bola, muito futebol. E aí eu conheci primeiro o Taekwondo, né? Ah, eu não sabia disso, tá Eu vendo conheci você? primeiro o Taekwondo. Conheci primeiro o Taekwondo. E vi o pessoal chutando, tá? Pô, vamos treinar Taekwondo. Mas assim, eu deixei um pouquinho o jiu-jitsu de lado, né? Aquela ideia do jiu-jitsu e fui pro Taekwondo. Treinei lá com o mestre Dudu e tal, que era pertinho de casa. Só que aí teve um problema, o mestre não podia mais dar aula e encerrou o treino. Aí eu, pô, fiquei sem treinar nada, né? Eu estudava no Educado da Bom Jesus, pertinho de casa também. E toda vez que eu ia buscar minha tia no metrô, a gente pegava ela, ia pra casa e tal, eu vi o pessoal treinando lá em cima, à noite. Aí eu, rapaz, isso aí é judô, isso é jiu-jitsu, isso é o quê? Isso era que ano, mais ou menos, tu lembra? Rapaz, eu acho que era 2007, 2008, por aí. Eu nem sonhava com jiu-jitsu nesse tempo. 2007, 2008, por aí. Beleza, né? Aí fui passando. Aí, como eu tinha estagiado no Educandário Bom Jesus, eu conhecia a professora, a dona e tal. E os meninos, os filhos dela, né? Eu perguntei, ó, isso aí é o quê e tal. Aí eles, ó, é jiu-jitsu. Aí eu remontei aqueles anos atrás pra brincar com o papai quando eu era criança. Então, eu falei, rapaz, eu acho que eu vou ver um dia aí. Aí eu falei com o papai, aí ele, não, pô, vai lá ver e tal. É massa. Aí um dia eu fui por curiosidade, né? Eles treinavam no primeiro andar. Aí fui lá no colégio, aí eu olhei. Aí quando eu vi o jiu-jitsu, não era jiu-jitsu mesmo, aí eu, oxe, mas jiu-jitsu mesmo, velho. Eu acho que eu falei isso aí. Porque atrelava o quê? Tudo que eu gostava, que era perto da minha casa, eu não podia ir pra longe, eu conseguia ir a pé, terminava muito tarde e voltava pra casa andando, né? Era uma criança ali. Aí beleza. Então a gente começou a treinar jiu-jitsu ali, lembro como hoje, né? Até meu mestre da época, ele sempre, até hoje ele gosta de brincar comigo, que eu gravo muito as datas importantes na minha vida, né? Então ali no dia 5 de fevereiro de 2009, eu comecei a treinar jiu-jitsu. Tinha ali 16 anos. Então assim, pô, aí comecei a treinar. Lembro ali que no primeiro mês de jiu-jitsu,
Geralmente é um mês muito difícil, né? Que o corpo não tá adaptado, não tá acostumado. Eu posso falar, Pode. um parentezinho, esses primeiros meses, e vamos lembrar que a gente tá falando de um tempo que ainda era assim, e a gente tá vendo uma mudança maior agora, né, 2000, sei lá, 18, É, 15, 20 pra isso. cá, os últimos 5, 7, 8 anos, você tem mais uma recepção do faixa branca, um cuidado, porque esse período que tu tá, e antes também, de 2009, quem ficava é porque queria mesmo ficar. É. Parece que a ideia era de testar quem ia ficar, né? Você chegava na primeira aula, nas primeiras aulas, era amasso. Se você Full. desistisse, parava ali mesmo, não era assim? Era, Confirma isso aí, por era. favor, que eu Então, o tenho. que acontece? Eu tava conversando com um colega ontem, que o jiu-jitsu ele é seletivo por natureza. Como assim seletivo por natureza? Ele meio que afasta a galera que é um pouco mais, entre aspas, molinha, que não tem isso de mole e forte, mas ele de fato fica com quem quer ficar com ele, né? O cara que é resistente, persistente, o cara que tá ama de fato o jiu-jitsu. Então me lembro ali que no meu primeiro mês de jiu-jitsu, obviamente as articulações vão se acostumando, os músculos também, porque é uma atividade nova. Por mais que você, por exemplo, jogue muito futebol, faça musculação, faça atividades físicas regulares e intensas, o jiu-jitsu é um esporte que te exige valências diferentes. Então, assim, eu jogava muito futebol, né? Tinha um cardio ali muito bom. Mas eu senti no primeiro treino. Aí, pô, isso é estranho, velho. Mas no segundo treino, eu me lembro aí que no meu primeiro mês ali, eu me lembro como hoje que eu levei um mata-leão, que aí rompeu aqui uns vasozinhos aqui, e era sangue jorrando. Então, assim, tem gente que desiste ali no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, porque querendo ou não, vai te exigindo coisas além da tua capacidade. Aí quando estourou o vaso e o sangue, eu, pô, véio, esse negócio aqui é meio, mas é grosseiro, mas é bom, né? Então eu vou ficar por aqui. E assim a gente foi crescendo, né? Foi crescendo. E estamos até hoje, né? E isso em 2009, até hoje, quando eu dou aula para criança, né? E eles perguntam, né? Como é que funciona a graduação, tá? A gente sempre explica para criança e quando tiver com 16, como é que fica com adulto, que quando pega a branca, a azul, a primeira graduação, e não tem tempo, né, da branca, ou tem hoje tempo mínimo? Não, Porque não. O não que tem. acontece? As regras de graduação são reguladas pela CBJJ e BJJF, né? Então, assim, da branca para azul não tem tempo mínimo. Né? O Isso, cara pode passar um ano ou 10 anos. isso. Tem geralmente os tempos médios, né? Mas É, assim, um vai tempo de cada professor a que seja graduação, né? conveniente. Você entrou hoje e amanhã não pega no É, azul. Um mês de é, azul. Eu sempre comento que eu falo disso, que não tem esse critério de tempo mínimo. E que depende de você, se você for um fenômeno. sim. Aí eu falo sempre de tu, bicho. Eu digo, tem um amigo meu que pegou a faixa azul. Foi 7 meses, não foi? Foram 8. 8. 8. E agora, tu contando aí esse pedaço da história, eu entendo também por quê. Porque tu já tinha uma base com teu pai, tu Sim, entendia sim, alguma sim, coisa, tu não sim, chegou completamente leigo, né, no esporte. sim, Isso, o que a gente vê hoje, muita criança que não treinou numa escola, mas já vê muita coisa no YouTube. sim, sim, Né? Porque agora é assim, eu tenho interesse numa coisa, eu pesquiso um monte no YouTube antes de até fazer a coisa, eu já tenho uma ideia da coisa, né? sim, sim, sim. Por isso tem crianças, adolescentes hoje, eu me surpreendo, assim, meu irmão, tu já treinou e tá mentindo. Mas não, o menino viu, testa no amigo, chega pra lutar, puxa, aprende mais rápido, né? Já tem uma visualização das É, movimentações, que é é, importante, né? A gente sabe que é. viu. E aí, beleza. Falo disso porque daqui a pouco a gente vai entrar nos detalhes que Caio Cid também é árbitro, né, da Federação Pernambucana. É, Eu tive o isso. prazer de estar no primeiro dia lá no curso. Acho que foi o primeiro curso que tu fez, foi aquele lá em Foi, 2020, não foi? foi 2020. Eu fiz o curso com ele também, não levei à frente ele. Esse cara leva tudo à frente. Bom, tu é graduado nesses 8 meses, em 2009 no caso, então, 2009. antes de Final de 2010. 2009. Tu dá uma parada por quê aí nesse primeiro? Porque quando E eu comecei a treinar em 2011, na mesma escola que tu, acho que foi 2011, tu não treinava mais. era. Então o que acontece? Eu comecei ali em fevereiro de 2009, né? E, desculpa, foram 10 meses. Precisamente 10. 10 meses. Porque assim, eu comecei em fevereiro e assim, eu costumo falar pra todo mundo, a galera fica rindo. Eu nunca fui bom em qualidade de jiu-jitsu, mas sim em quantidade. Eu treinava muito, 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 muito mesmo. Então me entraram na brincadeira. Não, pô, tu é modesto? Não, não é questão de modéstia, assim. Eu treinava muito. Você é modesto. Então, eu treinava de segunda a sábado, né? De segunda a sábado. Eu treinava aqui em Camaragibe, por vezes pegava meu kimono, ia lá pra estância treinar. Então, assim, quando foi ali em dezembro, eu tive uma galera muito boa que me ajudou também. Então, quando foi na graduação em dezembro, o professor achou por bem me colocar para azul.
né? Tinha uma galera que treinava antes de mim e tal, eles foram graduados e o professor, ó, vou te dar azul também. Aí eu fui olhando pra cara dele assim que eu fiquei assustado. Mas aí ele E eu foi. sei que esse professor não é fácil de dar graduação. Se ele É, deu, ele ele deu não, era um cara ele bem. fez, foi justo. É. Aí assim eu fiquei ali, pô, 17 anos pra 18, eu fiquei, pô, pegar a faixa azul agora, eu tenho 10 meses de jiu-jitsu. Ele fez, não, pô, tu tá pronto. E aí eu peguei ali em dezembro a faixa azul. Mas o que acontece? Isso em 2009. Só que em 2010 eu sempre corri muito paralelo com os estudos, né? Eu sempre foquei lá na minha frente, na minha carreira profissional. Então, assim, eu particularmente treinava muito, mas também eu, pô, tenho que estudar, tenho que passar no vestibular e tinha outras responsabilidades naquela época. Então, em 2010, eu fiz o concurso para a Marinha, né? E passei. Então, assim, ali por volta de junho para julho, eu meio que afastei um pouquinho do jiu-jitsu, porque eu tinha as demais etapas, né? Investigação social, TAF, etc. E em 2011, porque meu concurso é 2010, para ingressar na Marinha em 2011. Então, quando eu terminei ali as etapas do concurso, em janeiro de 2011, acho que foi ali, primeira semana de janeiro de 2011, eu viajei para o Rio de Janeiro, né? Para Maria. Então, assim, já na metade de 2010, pro final, eu já me afastei um pouquinho do jiu-jitsu. Treinava uma vez ou outra e tal, mas não com aquela intensidade, até para não me machucar e atrapalhar as etapas de concurso. Então, em 2011, eu meio que me apartei de fato do jiu-jitsu, né? Fui pra Marinha lá, meu curso de formação lá no Corpo de Fuzis Navais. Passei pouco tempo, né? E sim, eu tenho curiosidade nessa parte. Tu conseguiu entrar nesse processo seletivo aqui muito Uhum. jovem, rala pra caramba pra É, conseguir. Tu conseguiu e foi pro Rio. fui. Como é? Chega lá, primeiro, dá só uma pinceladazinha Aí o nessa. que acontece? Quando chega lá no Rio, A já. minha turma foi a primeira de 2011, né? Era o Corpo de Fuzis Navais, na época, dividia em duas turmas, que eu acho que é assim ainda hoje. Turma um e turma 2 no mesmo ano. Aí, meu concurso, eu passei pra primeira turma. Começava em janeiro o curso de formação. A formatura ali por volta de maio, final de junho, na época. Então você ficava ali, chamava em quarentena, né? A gente ficava ali em reclusão ali, sem contato com o mundo externo. Nesses primeiros dias vocês já estão treinando ou fica. Não, tipo assim, meu curso começou dia 17 de janeiro de 2011, se não me engano. Então eu cheguei, acho que dia 7 de janeiro no Rio de Janeiro. Coisa assim. A gente ficava no Com quantos quartel. anos? Hein? Poxa, eu tinha 18, né? 18 anos. Só Primeira tinha viagem já 18. assim, eu. Era. Vai, pô, pra longe de todo mundo. É, Não, eu fui de ônibus, né? foi de onde foi? É, 3 dias bem interessantes na Caramba, estrada, velho. né? Então eu cheguei lá no Rio de Janeiro já com 18 anos, sabendo de nada da vida, fui Aí lá e você fica tal. quartelado, É, estudando, tem atividade. não, a gente ficava no quartel esperando o curso de formação começar. Aí o recrutamento começar. Que hoje mudou a nomenclatura. Acho que é aluno fuzileiro naval. Na minha época era recruta fuzileiro naval. Porque a sede da Marinha é lá no Rio de Janeiro, né? E a gente que é de outros estados, chama-se fora de sede. Então, como eu era fora de sede, não tinha ninguém parente no Rio de Janeiro, eu dormia no quartel, né? Então, assim, eu passei esse interstício aí no quartel, né? Até antes de começar ali, dia 17, 10 dias, 5 dias, uma coisa assim, no quartel. Quando começou o curso, é uma questão diferente, né? Quem é militar sabe, né? Os cursos, né? É um tratamento diferente. É uma outra história, é uma outra vida, né? Então, assim, antes disso, eu não sabia mais ou menos como é que era a carreira de fuzileiro naval, né? Eu sabia que de estabilidade financeira, que eu sempre me preocupei desde cedo. Então, quando eu entrei no curso de fuzileiro naval lá, como recruta, você começa a experiência com pessoas de outro estado, outras questões, outras culturas, etc. E você começa a ter aquele leque e abrir a visão, né? Então, assim, eu comecei, por exemplo, a olhar a galera da escola naval, colégio naval, outros concursos da carreira militar e ter essa interconexão. E assim a gente foi correndo dentro lá da escola militar. Aí eu me lembro como hoje, como eu falei, né? Eu acho que anteriormente não passei muito tempo na Marinha, porque eu comecei a ter uma visão diferente daquilo que eu queria para minha vida, né? E pouca gente conhece, né? Eu acho que Denis conhece muito. Eu gosto muito da filosofia, né? Uhum. Eu leio muito questões filosóficas e eu gosto muito de me conhecer. Então eu acho que nesse momento eu me conhecia bem e eu comecei a traçar metas para minha vida e separar os postos, né? O que eu quero para minha vida e o que eu não quero. Então assim, já dentro do recrutamento, eu já vi que tipo assim, não era aquela carreira que eu queria seguir. Eu gosto muito do militarismo, amo militarismo, mas assim, não era a carreira de soldado que eu queria seguir, né? Naqueles trâmites. E aí, já no curso de formação, já perto de me formar ali, já no finalzinho, acho que abril para maio, antes da formatura, eu pedi desligamento do curso.
Aí eu já tinha passado por todas as fases mais rústicas Foi do mesmo, tu curso. chegou a passar por. Eu achei que tu tinha saído no meio do Não, processo não, mais não. pesado, Já no não. finalzinho ali, já tipo assim, 15 dias aí, 15 dias no máximo, um mês pra me formar, eu já tinha pedido A turma desligamento. chamava tu de maluco. Tá doido, Chamava, agora, velho. Como chamava, é que o pô. cara. Eu lembro dos Chamava, meninos pô. perturbados lá no treino Chamava, pô. mesmo. Como é que o cara desistiu, pô? Não Desistia, era? é. E Era. eu tinha um certo preconceito no começo. Pô, velho, passei de um concurso federal. Como é que a turma vai olhar pra mim quando eu voltar pra casa? Mas eu me lembro, sabe as palavras do 01 do meu pelotão? Que foi o 01 lá, né? Do concurso lá. Ele dizia assim: ele era uma máquina. Nadava muito, corria muito, fazia tudo muito bem. E ele pediu desligamento antes de mim. Aí eu fiquei sem entender, né? Eu falei, meu irmão, o cara que é 01 aqui do curso pediu desligamento. Esse bicho é doido. Aí eu me lembro como hoje, um dia ele olhou pra mim e fez assim: 58, que meu número era 1258, né? Ele fazia benigno, 1258. Eu não estudei pra estar aqui, não. Eu olhei pra ele assim, deixa a tua besteira, não sei o que. Ele fez: tem outras coisas pra gente seguir na vida. Naquele primeiro momento, eu deixei pra lá. Mas depois eu fui pensando, raciocinando, eu fiz, pô, o 01 tem sentido o que ele tá falando. Tem outras coisas que a gente pode galgar. Não que ali fosse ruim, mas assim, como me conheço bem, pô, eu podia galgar outras coisas fora da marinha, né? E daí foi uma chave seletora, né? Mudou esse clique. Então eu comecei, pô, se eu voltar para casa, estudar para outro concurso, fazer minha faculdade, fazer outras coisas da vida, pô, a marinha é muito bom, é excelente. Mas assim, eu conheço meu potencial. Eu posso galgar coisas maiores. Então, eu digo que foi o 01 meio que me influenciou a partir dessa frase dele, né? Que você poderia galgar coisas maiores. Aí eu comecei a raciocinar. Eu falei, pô, vou pra casa. Vou pra casa e vou. Sei que vou ser chamado de doido, desistente, que tem essa resenha, né? Ah, desistiu, tá, quem não aguentou a pressão e tal. É, que Mas tem foi eu a sei o que chacota. passei. Tem a chacota. E aí tu tem que ter a cabeça boa pra saber administrar isso. E quando foi 18 anos, eu falei com a minha mãe, 18 anos, desculpa. Quando foi ali no finalzinho de abril, eu falei com a mamãe, vou voltar pra casa. Ela falou, volta, meu filho. Volta que eu tô aqui, de braço aberto pra você. O que você escolher. Minha família sempre me apoiou em tudo, né? Aí eu falei, volte e você escolher tá bem decidido. Aí eu falei com meu pai já tinha sido militar, meu pai, tem certeza? É, mas. Não sei o quê. Tá, aí eu, pai, relaxa. Ele, pô, rapaz, presta atenção. Aí eu, pai, eu vou voltar pra casa, pô. E aí deixa comigo que a gente se desenrola. Aí eu pedi desligamento ali, né? Final de abril. Acho que passei uma semana e meia ainda, fazendo os trâmites de desligamento, né? Da União. E voltei pra casa. Ônibus de novo. Não, Aí avião. vai voltar, foi de avião. Aí foi minha primeira viagem de avião, que aí também é um. Né? É. Porque assim, eu tava lá há muito tempo já. 2011 foi? Foi 2011. 2011. Então, assim, foi muito tempo, distante da família, quartelado, isolado do mundo. Pra ter noção, a gente tinha uma comunicação nos primeiros 2, 3 meses ali por carta. Não era celular, celular. A gente tá falando de um tempo que não era fácil, não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Né? Caraca, era mesmo, era Orkut, talvez, né? Eu nem tinha Eu mais acho que SMS. Mas tu é, não tinha um aparelho, era um não tinha um computador. aparelho, era. Você não E tinha. assim, a gente tinha um regimento lá que só podia por carta, Nem acho que era uma podia. vez por semana, uma coisa assim. E a gente recebia as cartas, né, o telegrama, né, por poucas Tu palavras sempre e foi um tal. cara família, que eu sei. É, E sim, de fato, sim, não é. Tem coisa que não é, e a gente entende sim. hoje também, né? Hoje a gente tá maduro É. pra poder falar isso. E um dos motivos, por incrível que pareça, aí vai ser revelado agora, né, um dos motivos que eu fui pra Marinha foi por conta deles. Que a gente. Não foi nem por conta de mim, foi por conta deles, que assim, eu sempre pensei desde criança, né, eu nasci com isso e evolui com isso. De dar estabilidade e tentar retribuir a minha mãe, minha avó, meu avô, minha irmã, minhas tias, os que eles fizeram por mim, né? Então, assim, eu sempre pensei muito na minha aposentadoria e quando eu trabalhasse, o que eu posso retribuir para eles de volta, né? Então, assim, eu fui para a Marinha procurando essa estabilidade para dar a eles o que eles sempre deram a mim. É isso. Quando tu volta, isso é maio, É De maio, 2011. maio de Tu 2011. já volta pra treinar ou ainda dá um tempo? Não, aí o que acontece? Acho que é o período que tu fica visitando, né? Que aí eu te conheci. Quando eu vou... Tu é bom de data? Eu não sou tão bom, mas lembro de algumas. O dia que eu treinei jiu-jitsu a primeira vez foi 27 de agosto de 2011. Foi o primeiro dia, num sábado à tarde. O cara que fez alguma coisa comigo foi Pedrinha. Que eu acho que nem tava com vontade, porque o sábado era o treino livre. No sábado, geralmente, era assim. O treino era terça e quinta. Eram sábado 3 horas de treino, 7 às 10 da noite.
Eu falo isso para os meus alunos. Era 1 hora de Era físico, porrada, velho. 1 hora de técnica e 1 hora de porrada. Era uma porrada. Era muito pesado. E no sábado era o treino livre, de 2 às 5. A gente ia pra. Não tinha uma aula. A gente lutava, tirava dúvida, fazia posição nova, queria ver alguma coisa. É, e nesse dia todo mundo queria fazer isso, lutar, não queria ensinar ninguém. Aí Pedrinha até se chateou, ficou com a minha. Hoje é um dos meus melhores amigos, Pedrinha. Cara que eu amo de coração, confidente, tem uma história massa agora. Em off eu te conto. É, e aí eu comecei em agosto e aí começa a te ver de vez em quando. Em agosto, depois de agosto de 2020, e 2011, né? 2011. Foi. Quando eu voltei, tem uma história engraçada lá na Marinha com relação ao Conta. jiu-jitsu. Com relação ao jiu-jitsu, né? No meu pelotão tem uma galera que treinava jiu-jitsu. Porque Tava assim, no berço do jiu-jitsu, no Rio de pô, no Rio Janeiro. de Janeiro, pô. Mas era verdinho e tal, não entendia muito, mas os caras do Rio treinam muito, né? Inclusive, quando eu viajei machucado da costela. Um dos meus últimos treinos, eu acho que foi em dezembro, uma coisa assim. Eu lutando com o Mago, né? Lembra do Mago? Lembro, Pronto. lembro. O Mago, pessoal, pra quem não sabe, é um colega nosso, bem altão, bem fortão, né? Quando eu conheci na academia, o Mago ali, eu fiz, cara, não é Mago não, né? Pá. Aí eu lutando com o Mago, uma chave lá que ele deu em mim, eu defendi, aí ele caiu com o cotovelo na minha costela. Aí eu machuquei a costela, eu viajei machucado. Aí quando eu cheguei lá e tal, aí tinha uns intervalinhos assim, né? Nas atividades. Aí eu me lembro que o Lago, era um colega meu, um negão também do Rio de Janeiro, ele fez assim, tu treina jiu-jitsu, não sei o que, aí eu treino no Lago, ele, bora, um rolinho aqui e tal, sua faixa branca e tal. Só que eu sempre fui reservado, né? Nunca falei nada, eu, Lago, pô, a gente vai se machucar aqui, pô. Não, bora! Aí que rolava aquela resenha, né? Aí rolava no chão mesmo, aí tinha uma armada, uma confusão. Aí, e tinha um Gabriel, né? Inclusive um faixa preta renomado hoje, o Alves. Até lutou agora no final do Rio Open, um cara extremamente habilidoso com jiu-jitsu, na época já era faixa roxa, coisa assim. Aí ele ficava, bora 58, bora 58, não sei o que, aí o pau comendo bem, mano, vai se machucar aqui, mano. E o pau comia lá, né? Aí às vezes entrava, né, o sargento tava, que é isso aí? Eita, era aquela resenha, mas era uma forma da gente abstrair De toda aquela da pressão. adversidade. Então quando eu volto ali, quando eu volto mais ou menos em abril para maio, o que foi que eu fiz? Eu queria uma semana off para minha família. Eu me lembro que quando eu desci no aeroporto, eu vim para casa, depois fui com eles pra praia, né? Que tinha uma casa uma na praia aqui do Litoral Sul, e fiquei com eles. Fiquei com eles ali, isolado do mundo, de fato. Não falei pra ninguém que tinha voltado. E depois eu fui aparecendo e tal. Oxi, tu faltou, não sei o que, ficou aquela repercussão, aquela resenha, né? No começo, eu confesso que eu tinha um pouco de vergonha pra administrar essa questão da chacota. Eu era muito jovem, né? Pô, tu desistiu, não sei o que, tal, tu é fraco e tal. E o mais doloroso é as pessoas próximas a você falar isso pra você, né? Obviamente que tem pessoas que te conheciam e não falavam isso porque sabe da tua personalidade, né? Mas outras que, por mais que sejam próximas, não te conheciam no teu íntimo. Aí algumas das pessoas me machucaram, né? Pô, tu desistiu, não sei o que e tal. Mas o tempo mostra quem tá certo e quem tá errado, né? A gente só tem que trabalhar e confiar em Deus. É isso que eu digo. Então eu voltei ali em maio. Não retornei os treinos de imediato, mas ali eu acho que em junho, julho eu comecei a engatinhar um pouquinho. Mas eu tinha essa lacuna dos estudos, né? Como eu sempre tive, tipo, treinar, mas de estudar. E não adiantava só treinar, porque na época o jiu-jitsu não dava dinheiro. Pô, hoje a galera vive de jiu-jitsu, pô. Uhum. Teve uma luta aí um dia desse aí, acho que é o CGI, R$ 1 milhão, né? Tá nesse nível já, velho. Então eu sempre lutei por uma medalhinha, pô. Uma medalhinha. Então o jiu-jitsu não era rentável na época. Então eu sempre tive esse foco de estudar. Então, pô, eu voltei, beleza. Eu saí do meu emprego lá, fixo, e tive que arrumar alguma coisa aqui. Sempre fui preocupado com isso. Aí eu comecei os estudos pra faculdade. Só que, quando eu voltei em 2011, eu tava no quartel não sabendo essa notícia. Mas quando eu voltei, eu tive a grata notícia que em 2010, eu acho que era SISU na época, SISU, coisa assim, né? Sim, era. Eu tinha passado pra Rural, pra fazer química que eu gostava. Só que como eu tava no quartel, eu não tinha recebido esse chamado. Aí, quando eu cheguei aqui em 2011, é a primeira chamada, né? No começo de 2011. Aí tive a segunda chamada pra eu entrar, tipo, segunda chamada 2011, ou é a primeira chamada 2012, tipo, uma repescagem. Sim. Pronto. Aí eu fiz, olha, já tenho a faculdade. Ó, tá vendo que Deus vai abrir as portas? Aí eu, oxe, meu irmão, ó, já tenho a faculdade, eu vou por aqui devagarzinho. Aí foi o primeiro semestre de 2012, eu comecei na Rural, né? Licenciatura em Química. Eu sempre gostei da parte de engenharia e tal, mas assim, eu queria ser engenheiro químico. Eu fiz, pô, eu vou licenciatura em Química. Já é um caminho andado para ver se eu gosto da engenharia química, né?
E aí, em 2011, fui treinando devagarzinho, uma vez ou outra e tal. Mas sempre focado ali nos estudos, porque o jiu-jitsu eu já tinha. Eu tinha que sempre estudar. Tu já tinha começado na Rural? Não, Já- eu comecei na Rural em 2012.1. Sim. Mas aí voltou devagarinho no jiu-jitsu? Foi, aí voltei devagarinho no jiu-jitsu e tal. Aí chegou 2012.1, aí comecei a Rural. Como a Rural era à noite, aí eu cheguei pro mestre, né? Meu primeiro professor, o Joab Campos, famoso Mamute, em Camaragibe. Eu fiz, mestre, veja só. Eu vou ter que deixar o jiu-jitsu de novo. Ele, pô, Cid, de novo, tal, não sei o quê. Aí eu, pô, mestre, veja só. Infelizmente eu tenho que fazer as escolhas na vida. Eu tenho que estudar. Né? Ele, não, beleza, vá-se embora estudar, meu irmão. É melhor você estudar. Como era? Ele falava de algumas coisas. Estudo, família. Ele falava o quê? Eu só me lembro de estudo e família. Família e estudo em primeiro lugar sempre. Falou Trabalho. E trabalho. Ele era. falou, ó, estudou, trabalho e família, o juízo vem depois. O ensinamento que ele tem, né? Ele não colocou. Aí quando foi ali 2012, eu comecei a rural. E aí me afastei um pouquinho de novo do jiu-jitsu. E a gente foi caminhando, né? Foi aí mesmo. Eu lembro que nessa época eu te conheci, mas não tinha tanta aproximação. A gente, de vez em quando é que tu chegava, fazia um rola. Era. E tu, eu não lembro agora, mas tu ficou esse período todo. Porque realmente tu apareceu, na minha mente eu lembro de tu aparecendo de vez em quando, e eu lembro que tu tava estudando. Mas depois tu passou a treinar até um pouquinho mais, com mais frequência. É quando tu para de estudar à noite, é? Aí o que acontece? Foi 2012, Deus, eu comecei na rural. Ou foi 2012, o começo, ou foi 2011, não me lembro, assim, o final de 2011. Eu acho que se foi, foi final, porque eu te 2011, conheci em 2011, finalzinho já, que eu entrei em agosto de 2011. Pronto, não, acho Aí que foi 2012 eu te vi algumas vezes mais, Pronto, eu que acho que comecei foi, a ver mais eu acho que tu. foi isso mesmo, 2011.2 ali que eu comecei na rural. Porque o que acontece? Como eu queria muito engenharia, eu sempre tentei o vestibular, né? Então, em 2011 eu fiz vestibular de novo, né? Na época não tinha seriado da UPE, né? Era tradicional e tinha segunda fase da federal, uma coisa assim. Aí eu me lembro que em 2011 eu passei na segunda fase da federal, tipo uma nota muito boa para engenharia, só que eu não consegui entrar, velho. Eu fiquei frustrado, vixe. Pô, fui pra segunda fase da federal, na época quem é mais antigo assim da minha idade, mais ou menos sabe, que era pauleira, velho. Você passava a primeira fase, tinha a segunda, que era o cacete. Tipo, só matemática, só física. Aí, tipo, tinha o notão. Só que, tipo, tinha uma galera que era muito mais crânio do que eu, que fazia a segunda fase só pra se testar, velho. Aí, tipo, a galera estourou a nota, aí eu, pô, eu tirei a nota pra passar em engenharia na federal e não passei. Aí tudo é no tempo de Deus, né? Aí, nessa época, eu era engenharia química, aí depois eu fui amadurecendo para engenharia civil e tal. Então, o que acontece? No final do ano eu fiz de novo e passei na UPE, para engenharia civil. E fui estudar mais um pouco, conhecimento de engenharia civil, e pô, bom, essa é a engenharia que eu queria. Então, eu meio que desisti da engenharia química, desisti da licenciatura em química e fui para engenharia civil na UPE. Só que, tipo, eu passei na UPE para a primeira chamada à noite, 2012 noite, e 2012 2 para amanhã. Tipo, você podia escolher, era um jogo assim. Aí eu falei, pô, vou fazer o seguinte, eu vou pra amanhã, que eu sempre estudei de manhã, eu prefiro amanhã, porque eu estudo de manhã e tenho a noite pra treinar, fazer outras coisas da vida. Então o que acontece? Eu saí meio que da rural ali, eu acho que final 2011, coisa assim, e fiquei meio que 6 meses, que é essa época que tu tá falando que eu treinava mais. Sim. Do começo de 2012 até o segundo semestre de 2012, que era quando começava na UPE, a engenharia civil. Aí foi meio que esses 6 meses, 4 meses aí que eu comecei A a gente treinou voltar mais, com foi. mais ritmo. Poxa, vai ver quanta mudança, né, bicho? É, Tua velho. vida vai de um lado. E isso ainda, pessoal, é um pedacinho, a gente tem mais aqui. Beleza, tu passa um tempão que eu lembro e se forma, né? É, E nisso aí era só as visitas, não era treino com é. frequência, então. E, Aí, inclusive, era a única época que dava pra poder dar uma pressão nele, porque ele não tava treinando. Aí você conseguia de vez em quando pegar ele cansado, ali, a cabeça quente, do estudo e tal. Mas fora isso, você não conseguia, não. Denis é bondoso, cara. Denis é bondoso. Aí tu começa. Eu lembro que quando tu volta, a gente conversava muito sempre, tu volta e vai pra lá, né? Pra sede, volta pra Nova União lá na É, sede. o que Porque acontece? nessa época tu não tava na Nova União, a gente não era da Nova União. A gente não é Nova União, né? Eu treinava aqui com o mestre Job Campos aqui, né? Professor Mamute. A gente, nesse grande tempo aí, foi pra várias equipes e tal. Mas o meu coração sempre foi Nova União. Por Desde o conta do teu meu pai. né? Porque meu pai começou a treinar na Nova União desde criança, né? Então, assim, eu sempre escutei meu pai falando muito, por exemplo, no mestre Vitor Hugo. Inclusive, tô com a camisa dele aqui, fazer uma homenagem a ele, né? É, E mestre Nozinho, Bruno Novaes, Breno Novaes.
Então, assim, professor Bruno Chacon. Então, assim, desde criança, até visitar meu pai uma vez ou outra nos treinos dele lá, na Nova União. Eu queria ir pra Nova União, mas na época que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu não tinha condições, né, de me locomover daqui pro Recife pra treinar, voltar, né? Não tinha condições financeiras e, tipo assim, eu era muito franzino, enfim, várias condições aí. Então, o que acontece? 2012, eu comecei a estudar na UPE e tal, me afastei um pouquinho do jiu-jitsu, né? E passei um bom tempo meio que afastado. Visitava, treinava uma vez ou outra, mas não é aquele treino que eu tinha lá em 2009, 2010 e tal. E aí, porque eu meio que me dediquei aos estudos, né? Sabia que os estudos renderiam frutos lá na frente. Mas nunca deixei o jiu-jitsu de lado, né? Uma vez ou outra e tal. E para avançar no tempo, eu fiquei ali meio que 2009 até 2017, 2018, aí, então 8, 9, quase 10 anos. Treinando aqui em Camaragibe e Chegou tal. a pegar a roxa aqui? Ou Cheguei, foi aqui peguei, ainda? peguei Não aqui, a foi? roxa aqui, né? Assim, eu peguei azul muito cedo, Sim. aí da azul pra roxa demorou mais um pouquinho de tempo, E, né? inclusive pelas paradas, as pausas, né? Pelas paradas e tal, né? Tinha aquela premissa de competição e tal. Então, assim, Era. eu sempre gostei tipo, tá bem na competição, né? O cara ir pra competição só por isso, assim, eu não gostava muito. Eu não gosto hoje, né? Então, quando chegou ali em 2017, quando eu me formei, e claro, né? Já bem mais velho, né? Já tinha passado no concurso, já tinha meu trabalho e tal. Eu meio que decidi romper comigo mesmo e dizer assim, pô, cara, eu acho que tá na hora de tu voltar pro jiu-jitsu com força, Eu lembro né? de tu ter conversado. Isso foi não foi de um dia pro outro, não. Tu conversava muito É, sobre isso. Pô, preciso, vou, quero. é. Eu E lembro assim, disso. tudo na minha vida eu planejo muito, né? É. Planejo demais, assim, eu sinto, aí, olha, estudo, tal. Não, nunca Isso o cara desisti. leva a forma de chato, né? É, velho. Cid é muito chato, É, né? seria Que ele muito é chato, meticuloso, tá? Você ele meticuloso, analisa detalhista. tudo. Pô, eu entendo hoje isso também. É, é, A priori eu tinha essa impressão. Isso que bicho complicado, velho. é. Eu Até também hoje, sou né? meio irresponsável. Eu faço as É, coisas. é até o que meu mundo falava muito comigo, né? Pô, assim, tu é muito detalhista, muito não sei o que, É, tal, muito tal, tal, tal. Eu fico, pô, mas é porque é assim, eu não sei você é assim, assim, não eu sou tem. assim, né? Aí, assim, minhas decisões na vida sempre foram assim, desde criança, né? Claro, você vai ganhando experiência de vida e tal. Então, eu já vinha com certas, não vou dizer insatisfações, mas eu vou dizer assim, com certos anseios, né? Da minha antiga equipe. E sempre com aquele link com a Nova União, meu pai foi de lá. Meu pai é um cara que sempre falava de Vitor Hugo, né? E eu sempre acompanhava o mestre Vitor Hugo, um cara fenomenal, assim, como professor de jiu-jitsu, fora de jiu-jitsu. Aí eu botei na minha cabeça assim, pô, eu quero treinar com o Vitor Hugo, velho. Quero ser aluno dele. Igual meu pai treinava com ele lá e tal, quero ser aluno dele. E esse link se estreitou muito, voltando um pouquinho no tempo, em 2011. Eu fiz uma final de uma competição com um aluno dele. Tinha 22 lutas duras, eu tinha sido recém-graduado da faixa azul. Tinha 3 meses, 4 meses de faixa azul. Não, 2010, desculpa, 2010. Aí eu fiz uma final com um aluno dele, velho. Aí eu me lembro como hoje. Ele coachando o aluno dele, né? E Nozinho. Nozinho, pra quem não sabe, é um dos fundadores da Nova União Pernambuco, né? Nozinho ali, coachando e o professor Mamuda aqui com o professor Jacaré gritando pra mim e tal, meu pai e tal. Aí eu perdi a final. Pô, eu cheguei bem, mas perdi a final. Comecei bem e tal, mas perdi a final. Aí eu me lembro como hoje que Nozinho chegou pra mim assim e fez. Naquela época era meio old school, né? Meio. Um Aham. negócio mais rústico, assim por dizer. Aí Nozinho chegou pra mim e fez. Deu um abraço e fez assim: Você lutou bem. Feito um professor do cara, velho. Tá me elogiando. Eu. Não, mestre, obrigado. Ele, não, você lutou bem. Parabéns. Então, assim, esse gesto aí, ele me ganhou, tá ligado? Lá em 2010. Porque, assim, não era O tão ambiente comum, não o era assim. ambiente não era assim, né? Hoje, pô, a gente acaba a luta, cumprimenta o professor do adversário e tal. É um ambiente mais educado. Antigamente não era assim, é como se fosse uma guerra, velho. Como se fosse Uhum. uma guerra. Então, assim, Vitor Hugo falou comigo e tal, nos me deu um abraço e tal. Eu nem conheci os dois, mas só conheci de boca. Eu sei isso lá em 2010, plantou aquela semente. Então, quando foi ali em 2000 e... O pessoal me foi falando, então eu queria galgar novos ares, né?
queria meio que deixar aquele jiu-jitsu um pouco mais burocrático para um jiu-jitsu mais competidor, né? Andar com os caras que competiam a nível nacional, internacional. Então ali quando chegou em 2017, eu já formado e tal, com meu trabalho, criei condições de treinar na Nova União, né? Lá no Recife. E quando foi 2018, 2019, aproveitando algumas questões que teve aqui na academia, separação, tal, enfim, eu cheguei e migrei para Nova União. 2019. Foi antes da pandemia. Foi na pandemia. Aí eu peguei. Tu já foi direto treinar com Foi o com o Vitor? Vitor Hugo. Fui treinar com o Vitor Hugo lá na Waking Box, né? Lá em Boa Viagem. Assim, o cara que ama o jiu-jitsu, ama qualquer coisa na vida, ele faz esses sacrifícios, né? Aí, por exemplo, eu trabalhava aqui em Camaragibe. Aliás, eu morava aqui em Camaragibe, trabalhava no Recife, não largava do trabalho, eu ia treinar e voltava para Camaragibe. Isso, o treino lá era segunda, quarta e sexta, ainda é, né? Segunda, quarta e sexta. Tipo, na época eu trabalhava 12 por 36, né? Eu trabalho na rua, é bem exaustivo. Então eu largava ali de 7 horas, 6 e meia e tal. Aí eu corri em Gildo, comi um comida e um bebido ligeiro. Galera, não é adequado, tá? Pro cara que é atleta não é adequado. Mas é o que eu tinha. É o que eu tinha, né? Um comida e um bebido ligeiro. Partia pro wake box, tomava meu banho, botava o kimono e sarrafo. Aí 10h15, 10h20, 10h30 eu largava ali do treino. De kimono mesmo. É o que a galera perturbava, né? Tirava onda. De kimono mesmo, botava minha bota de batedor e pra casa. Aí vim embora, né, da Recife, sozinho. Sozinho não, né? Eu e Deus sempre. Daí chegava em casa às 11 horas, 11h30 e tal. E assim foi, acho que por um ano e meio nessa pegada aí. Segunda, quarta e seja religiosamente. Era, velho. Eu lembro, era uma motinha, uma... A Ainda é aquela foi- CG? Não. É, não, eu troquei. É, né? Aí eu bora. A turma dizia, meu irmão, tu vai de kimono pra casa. Eu falei, meu amigo, eu tenho que correr pra casa, eu moro longe, meu irmão. Como foi a relação logo no começo que tu voltou pra lá e foi treinar com o Vitor? É, Porque ele é bem fechadão, né? Assim, É, todo mundo fala que ele é um mestre- cara de um coração enorme. Não, o mestre é um cara excepcional. Ele é um cara assim, ele é bem reservado, né? Bem reservado. As pessoas confundem muito ele ser reservado com antipatia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ele é só um cara discreto e reservado. E eu entendo muito ele porque eu sou mais ou menos assim, né? Eu tô aqui no podcast falando e tal, mas quem me conhece intimamente assim, Vai ficar surpreso, não vai? vai ficar surpreso, né? Mas eu sou um cara bem da minha assim, fechadão, tenho essa cara feia e tal, mas não morro não. Então, assim, o mestre, ele se foi muito reservado, muito discreto. E aí, por ele ter treinado com meu pai conhecia ele e tal, mas assim, meu pai já tinha parado de treinar, treinar uma vez ou outra e tal, então eu cheguei nele através de sabotagem, né, Giovanni? Sim. Então assim, Giovanni falou, ó, vamos treinar com o Vitor Hugo e tal, porque sabotagem tá treinando com o Vitor Hugo na Lagoa da Araçá e tal. Aí eu falei, vamos? Aí eu fui investigando, né, onde foi que ele tava dando aula e tal. Aí sabotagem, eu acho que no primeiro dia foi comigo lá em Vitão. Aí eu fiz. Aí sabotagem. Vitor é tranquilo, pô, de boa. Só que eu não tinha essa proximidade com ele, né? Só tinha visto ele em campeonatos, etc. Ele bem reservado. Aí eu venho assim, vamos treinar? Vamos. Aí, pronto. Começou a relação assim. Né? Comecei a treinar. Eu falei, mestre, você é seu aluno. Ele, vamos embora. Aí, pronto. Aí a relação começou assim, no treino normal. Ele na dele, como ele sempre é, reservado, e treinando. E assim, desde o primeiro momento, eu senti acolhido pela equipe. Né? Uma equipe extremamente acolhedora. Então, sempre fui à vontade. Tinha aquelas rixas, né? Antigamente, uma vez a academia do outro, não sei o que e tal. Mas a Nova União é uma academia extremamente acolhedora, pô. Lógico, né? O cara vai, né? Dar um Cara, treininho ali. Eu vou aproveitar isso que tu tá falando, porque eu faço parte da Nova União, né? Apesar de não estar indo lá, frequentando, porque, tipo, eu escolhi uma posição no jiu-jitsu que mal treino hoje. Eu dou muita aula pra criança, e essa é eu aceitei pra mim essa parte de iniciação, né? Eu vi que era difícil ter alguém com um pouco mais de paciência pra entender, receber os alunos. Imagina, desde 3 anos de idade, você não tem tantos professores de criança. Perceber quem é melhor para ir, vai para aquela Sim. turma, tu vai para aquela. Eu acho que eu tenho essa sacada Sim, e sim. fiquei, me aprofundei nessa área. Eu entendi uma época, eu fiquei um pouco frustrado porque, pô, não sou competidor, não sou. Você começa a ficar confuso. Cara Aí fica- fui fazer o curso de arbitragem que a gente vai entrar já em 2019 também, não, em 2020. Comecinho em É, 2020, começou a que logo depois foi a pandemia. É, Que começou a tu fez também, para ver se eu me descobri ali arbitrando, porque a gente quer estar no meio. Sim, sim. Tá, tem lugar para todo mundo. Eu não sou competidor, vou ser Sim, sim, professor, sim. vou, né? A gente, nesse período, tava na mesma equipe, na Nova União, como a gente tá hoje. Depois também, por esses processos aí
de burocratas, né? De pessoas que estão acima de você que decidiram se afastar e eu tive que me afastar. E que a gente tava pagando um preço, né? Que não É, era nosso, né? termina você. Eu queria estar. Me identifiquei com a Sim, Nova sim. União também, queria estar ali com vocês. E não podia. Nisso me separei de vários amigos. Porque assim, a gente é amigo, eu e você é amigo, e a gente tem muita história junto, só que tem um elo que amarra a gente, que é o jiu-jitsu. Eu te conheci por causa disso, e isso Sim. nos mantinha junto e nos mantém. E eu tive que me afastar de muita gente que, se a gente se encontrasse, a gente conversava, mas já não se encontrava tanto por conta Sim, sim, disso. sim. E aí começa a vir, bicho, aquela coisa, uma conversa que, não, mas porque a galera lá é muito metida. A galera lá, meu Deus, eu nunca entendi isso, eu nunca entendi, eu nunca assimilei. Tô meio que desabafando agora aqui isso. Eu fazia, poxa, por que eu não vejo isso não? Eu não sei, eu olhava assim, não, velho, a galera tá seguindo a vida dela. Sim. Eu tenho pra mim que algumas pessoas queriam que, não, me abrace, vá me buscar em casa. Era uma carência, Eu né? acho que é, velho, Era porque... uma carência, um E vitimismo aí ali. tem um ponto que eu tenho que falar disso, velho. Bruno, Breno é mais novo, Bruno É. ligou pra mim, bicho. Eu falo isso sempre, ligou, uma ligação de 11 minutos. Tipo, ele falando, porque eu não conseguia falar não, ele não deixava eu falar não. Brincadeira, mestre não. Ele, por conta da saída, né? Porque quem saiu não foi eu, foi o meu Sim, sim, sim. professor na época. E eu tive que aceitar, porque a gente tem isso, né? Mesmo não concordando, poxa, vamos lá, vamos ver o que é que dá. No meu coração eu não queria. Foi uma medida que ele tomou, inclusive, sem me dizer nada. Assim, eu sou o proprietário da escola e do espaço físico, mas me submeto ao. Tem isso, né? A Ninguém questão tem. da lealdade, né? É, É. Assim, porque essa, muita gente entre dizia, aspas, né? cara, assim, Cid, meu irmão, e tu deve nada, o negócio não é teu. Mas só que, poxa, velho, eu tô contigo aqui, eu vou respeitar o que tu. Hoje, por exemplo, hoje quem lidera lá, quem lidera, eu digo isso de coração, é sabotagem. Pepino eu jogo pra sabotagem. Eu tô dizendo, eu identifiquei meu trabalho, é promover o jiu-jitsu aqui em Camaragibe. Desde o começo foi isso. Quero que o máximo de gente conheça. Vou entender quem, o público que chega em caminho, que eu sei quem é os professores e vou botando. Esse é o meu papel, tá ótimo, tô feliz com isso. E quem eu preciso de liderança na parte geral é sabotagem que se submete a Breno. E aí eu tô aqui dizendo que, pô, eu não vi essa questão e o que tu falou de acolhimento, pô, é verdade. Eu vi o cara ligou pra mim, não tinha pra quê? Quem é Denis lá de Alberto Maia? Ele ligou pra mim, velho, pra falar, pra eu entender melhor, talvez também. E eu disse a ele, o professor não queria, não. Aí ele disse, "Ah, as portas estão abertas. Eu Sim. entendo você, foi o que ele falou a mim. Eu entendo você, veja a hora que você quiser voltar, as portas estão abertas. E foi isso que eu guardei no coração e esperei o momento certo que eu vi que não tava dando, segurei até onde deu e eu disse, ó, vou voltar, porque eu me senti acolhido também. Eu deixei claro isso aí, né? Ninguém fala mais disso comigo, não. E assim, você vê a qualidade do líder, né? Tipo Uhum. assim, ele te deixa livre, pô, pra Não é fazer as melhor. autoritário, Não mano. é O autoritário, líder né? autoritário não é um Tu líder. pegou aquela época do que chamava-se de Creonte, Judas, como é que é? É creonte, mas aí é bem antigo. Eu peguei não, É, né? não, Porque pegou não, eu sei do termo, mas é muito. pronto, tinha uma história, né, pra galera que não acompanha jiu-jitsu mais old school, né, antigo, que quando você saía de uma academia pra outra, tipo, de uma equipe pra outra, você chamava era de Creonte, né, Judas, sei lá, que era Creonte. traidor, Acho que quem né, cunhou esse termo foi. Como é? Do Bulldog? Como é? Carlson. o Carlson, Carlson Grace. né. Era ele que Aí colocava os tinha essa apelidos. história aí, né. Aí assim, a gente que era mais novo, mais antigo, tinha essa história, pô, vou pra outra academia e tal, vou chamar de Creonte, conhecer como Creonte. Coisa que hoje, galera, é uma coisa mais comum, né? O cara sair de uma academia pra outra e tal. Principalmente por conta da questão profissional de jiu-jitsu, né? Tá se profissionalizando. Pô. Assim, o cara tem que buscar as melhores, velho. O cara tem que É, buscar as melhores. é um serviço. Você tá É, prestando um serviço, você tá ali vendendo o seu trabalho, que é a sua técnica, seu ambiente, seu espaço físico para tratar o seu tratamento, lidar com gente. E se seu produto não for interessante para quem tá pagando por isso, ele tem todo o direito do mundo de procurar sim, outro sim, lugar com que ele se sinta certeza. melhor. Agora, quer ter uma seita, velho? É, Né? Não cobra mensalidade, monta um tatame e doutrine quem você quiser. Mas se isso. quer trabalhar com jiu-jitsu, quer manter uma coisa organizada, uma estrutura de empresa, você vai vender um produto e se seu produto não for de qualidade, seu aluno, cliente, barra cliente, tem todo o direito de... Até porque, assim, antigamente era todo mundo misturado. Hoje também é misturado, claro, né? Mas, tipo, vamos fazer um exemplo aí, vamos dar um exemplo. O mesmo treino que eu dou com um executivo que trabalha amanhã, que tem que fechar negócio, etc. Isso. Eu não posso puxar daquele camarada ali que tem, sei lá, 30, 40, 50 anos ali, que amanhã dia de negócios,
puxar um competidor de 18, 20 anos de idade, um cara que tá um jiu-jitsu fino ali, né? E que precisa de treino mais puxado, né? Precisa de um treino mais puxado e tal. Então, assim, a gente tem que ter o feeling dessas coisas aí. Obviamente, o jiu-jitsu é o mesmo pra todo mundo, mas, poxa, tu tem que dosar, né? Uhum. Até porque hoje o jiu-jitsu é um negócio, né? É, É um business. Então, tu tem que ter, tu como professor ou como instrutor, tu tem que ter essa questão aí. Antigamente era todo mundo misturado, estourava a orelha, boca, isso. braço e todo mundo ia pra casa, ou restauração, ou É, médico. você... Hoje não mais, né? A gente tem que ter quem tá ali na frente comandando a equipe, tem que ter esse feeling de cada nicho dentro do próprio jiu-jitsu. A galera fala de Nutella, né? Nutella e raiz. Treino até de Mano, dá raiz. pra você... Não gosto desse termo Nutella, porque não é a verdade. Se o cara não... Você pega um senhorzinho de... Eu tive o prazer de ter lá na Ajudar, ele não tá mais, porque ele se mudou. Ele não lembro se era motorista ou era cobrador de ônibus. O cara passava o dia todo sentado e ia lá num esforço danado pra treinar à noite. Você vai matar esse cara? Esse cara não vai ser um dia um faixa preta porque ele tá treinando e ama o jiu-jitsu, quer fazer aquilo? Não, velho. Ele tá no nível dele ali, tá Sim, sim. ótimo. Mantém a tradição e talvez até seja um bom professor ou só faça isso mesmo, né? A gente tem que entender esse público todo. Bom, amigão, isso eu lembro que em 2020, bicho, eu tenho muita sorte de estar na hora lá, porque muito momento eu vi, aí eu posso falar, né? Teve um curso de músio, Foi de né? música. Músio. Quem conhece jiu-jitsu sabe que é um árbitro renomado brasileiro, né? E arbitra muito por aí no mundo. Ele veio dar esse curso aqui, não foi? Foi. Em Pernambuco. E a gente fez, eu fiz esse curso junto também, tava lá no mesmo dia contigo. A gente saiu pra almoçar junto, tudo foi massa. É ali que tu já tinha, tu entendia, sempre entendeu muito de regra, isso eu lembro. Então, assim, o que acontece? Em 19 eu vou pra Nova União, né? Oficialmente, né? Eu já flertava antes e tal, papai treinando, olhar uma coisa ou outra. Mas eu fui pra Nova União mais treinar, né? Assim, de uma forma mais pesada, como posso dizer. Mas eu sempre flertava com a arbitragem, né? Achava massa o cara tá ali, né? Porque o árbitro, ele é o espectador maior da luta. Por mais que tu esteja na arquibancada olhando, mas eu tô ali dentro do tatame olhando, por exemplo. Muitas vezes o cara pode arbitrar seus dois ídolos lutando ali, né? Então tu vê posições ali, tu vê pegadas, vê coisas que muitas vezes a arquibancada não tá vendo, uma câmera não tá vendo, né? E ali, querendo ou não, tudo bem. Os artistas da luta são os dois ali. Mas, poxa, tu tá ali mediando e tentando fazer com que a luta seja o mais justa possível, né? Dentro das regras. Então, assim, eu já vinha flertando com isso e eu gosto muito de conhecer as regras do jogo, né? Onde eu tô, seja em qualquer lugar da minha vida, eu gosto de conhecer os limites de onde eu posso ir, de onde eu não posso e tal. Então, é uma coisa que sempre me atraía, essa questão da arbitragem, né? Então, quando é 2019, eu comecei a flertar, aí surgiu a oportunidade de 2020 fazer o curso com o Múzio, né? Um grande faixa preta, um grande árbitro de jiu-jitsu, aqui em Recife, para poder arbitrar na Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu. À época eu era faixa roxa, né? Então podia arbitrar, na época, marrom ou preta. Aí eu fiz, pô, mas vamos fazer, né? Vamos fazer esse curso aqui pra gente ver se a gente aprendia alguma coisa, né? E no finalzinho eu tinha um pouquinho de experiência mesmo, que remota de, sei lá, arbitrar, tá na mesa ali, botando os pontos, tá um estágio aqui e tal. E não poderia, né? Então a gente foi fazer o curso, né? A gente fez o curso com o Múzio lá, se não me engano eram 10 vagas pra federação, uma coisa assim. As melhores notas, né? As melhores notas, né? Acho que era o período da mudança, né? Era da presidência da federação também, Eu né? acho que teve uma mudança em Teve uma mudança 2020, teve grande, uma mudança grande de reformularam. mentalidade e tal. Aí foi 2020, fez o curso lá com o mestre Múzio lá. E aí fez a prova escrita, né, que ele fez e tal, tem um tempinho. Quando a gente fez a prova, eu fiquei ali entre os 10, se eu não me engano, foi 12, não me lembro, coisa assim. Não me lembro quantos inscritos, acho que tinha mais de 20, 30. Enfim, eu fiquei ali nas cabeças, né? Só que eu não podia, Porque era roxo. porque era roxa. Aí eu fiz, pô, não estudei tanto e tal, não sei o que, não posso, mas eu fiz, poxa, é palpável chegar lá. Aí beleza, né? Fiquei ali na expectativa e tal. Na época, Bosco, né, um faixa preta da gente, Hulk, passou dentro das vagas da Nova União, né? Mas ele não quis arbitrar. Aí eu fiquei na expectativa de assumir a vaga dele, mas eu também não podia, mas beleza. Segui o bonde. Aí eu sempre continuei ali, estudando, mentalizando, vendo as regras e tal. E quando chegou em 2021 para 22, veio o segundo curso, né? O segundo curso de arbitragem da federação. Eu já era marrom. Eu falei, agora
Pelo menos já tem um pré-requisito, né? Uhum. Se eu vou passar na prova ou não, já é outra história, né? Já tem um pré-requisito. Aí eu fiz o segundo curso ali e deu certo, né? Deu certo, a federação abriu novas vagas e tal. Aí eu fiz a prova teórica, né? E depois fiz a prova prática, né? Que a gente faz uma prova teórica. uma prova prática. O caminho é esse, então. Você tem que ter, pelo menos, ser faixa marrom, preta, isso. esperar o curso Isso, que a federação disponibilize, isso. ser aprovado no número que eles têm lá, Isso. ou você faz o curso e espera a prova? No curso já tem a prova. O que acontece? A federação, é porque dependendo do ano de cada gestão, eles têm um, tipo assim, abriu 5 vagas. Abriu 10 vagas pro quadro oficial da federação. Tipo, o quadro tem 15 árbitros, mas 5 não estão arbitrando mais, seguiram um caminho, viajaram, enfim. Então temos 5 para ficar permanente o ano todo. Então depende de cada ano e cada gestão. Uhum. Aí vai ter curso para o quadro de arbitragem da Federação Pernambucana. Aí tu faz o curso, se tirar a nota mínima, tu tá apto a fazer a prova prática. Aí tu faz a prova prática. A prova prática é que marca um dia, você vai. Eles marcam um dia e você vai arbitrar uma luta. Já vai arbitrar uma luta. Uma Uma luta. luta não num campeonato, uma Não, no luta. campeonato não. Eles Uma vão luta. marcar. Sim, Eles entendi, marcam, entendi. tipo, tem um tatame e Aham. tal, e todos os candidatos. Tem ali vários lutadores, né? Independente da faixa. E tu vai pegar ali uma luta, seja de faixa branca, faixa azul, faixa preta, faixa marrom, enfim. Aí tu arbitra essa luta. E aí os diretores, coordenadores de arbitragem da FJPE avaliam se tu fez certo, se fez errado e tal, e aí dá tua nota. Aí soma-se as duas notas, tem uma média. Quem tiver a maior média ainda não para não. Tipo, tem uma vaga só, mas tem 10 candidatos. O maior candidato vai entrar. E você fica por um ano, é? Fica por um ano. É, Fica por um ano, né? A cada ano. Aí o camarada que tá dentro do quadro, ele faz uma reciclagem a cada ano, né? Que é um novo curso, a parte teórica. Mas ele se garante no próximo ano ou ele tem que fazer outra prova Não, e outra se garante avaliação? não, tem que fazer outra outra. avaliação. Todo ano tu faz, Todo ano prova eu e faço avaliação. avaliação. Todo ano eu faço. Caso não tenha, aí não é. Não é obrigado a fazer. Tá Né? ali, espera o próximo que a federação disponibilizar, né? É, isso. Porque o que acontece? Acho que nos últimos 3, 4 anos, a federação daqui está com um link muito bom com a CBJJ. Então o curso vem direto da CBJJ. Né? Então assim, já vem um nível lá em cima. Por exemplo, os últimos cursos que eu fiz, um foi com o Múzio, que não, né? E os outros dois foram com o Totti e com o Sancler, que são os coordenadores da arbitragem internacional no mundo do jiu-jitsu. Caraca. Tá ligado? Então assim, Totti e Sancler são os caras que fazem, arbitram ali as finais do Mundial, né? Então, assim, é a nata da arbitragem que tá ali te dando um curso, né? Então, a cada ano você faz essa reciclagem, cada ano, tal, tal. E quem quer entrar no quadro, faz a prova prática. E é disponível para quem só quer fazer também, não é só quem não quer ser Isso, árbitro, mas quer entender melhor o cara e ter não uma. quer ser árbitro, ele pode Acho que fazer todo para ter professor conhecimento. deveria né? estar Que é sempre importante, fazendo, é importante. Se é um trabalho, ainda mais se é algo que você tá levando como Não, com trabalho. certeza. Me conta, depois que tu se conseguiu efetivado no quadro da federação como árbitro, primeira arbitragem, brother. Como é que fica? É mesmo uma coisa de uma competição, um nervosismo? Porra, velho. Porque eu acho que se brincar, a responsabilidade. Não, se brincar não, a responsabilidade é maior porque você tá julgando o outro ali, né? Porque assim, lembro no mestre Júnior Show, né? Vi Júnior lutando muito, inclusive com o Vitor Hugo, né? E ele era, na época, diretor de arbitragem de Pernambuco. E uma das falas dele é o seguinte: ô mestre, o senhor começou a arbitrar? Ele fez umas perguntas, né? Ele fez assim: eu comecei a arbitrar porque eu via muita injustiça nas lutas, né? Às vezes o cara tava ganhando ali, o árbitro errava, o outro ganhava. Então, assim, um dos motivos de arbitrar foi tentar ser o mais justo possível ali. Isso ele falando, mais ou menos assim, eu captei pra mim. Tem vezes o cara tá ganhando, aí às vezes o juiz erra ali, dá um ponto pro outro, uma vantagem e tal. E quando tu chega num nível de jiu-jitsu muito elevado, uma vantagem faz muita diferença. Então, assim, pro juiz dar uma vantagem pro cara, ele tem que ter muita confiança ali. Então, o que acontece? Como tu falou aí, arbitrar é muito difícil, cara. Você que tá fora ali, a torcida, muito fácil, pá, não sei o quê. Mas só sabe quem tá ali dentro. É a mesma coisa a luta. Tu vai lutar, tu bota o kimono, o cara tá gritando aqui, ó, faz isso, faz aquilo, mas o cara não sabe se tu tá cansado, se tu tá sem gás, como é que tá a situação ali. Tem uma imagem que ele não tá vendo, né? Uma imagem que ele não Minha tá- mão presa. A mão tá presa, enfim, tem vários fatores ali. Então, a arbitragem é uma questão complexa, que eu tinha muita noção disso, mas quando eu entrei para arbitrar, eu falei, meu irmão,
Primeiro campeonato. Porra, velho, primeiro campeonato, o coração. A adrenalina lá em cima. Já foi pernambucano? Já foi alguma coisa do quadro, assim, de porte maior que tu foi arbitrar? Ou foi campeonato menor? Não, sempre os campeonatos maiores do estado, né? Já? Sempre pernambucano. Já começou? É, Caraca. é. Tem uns opens e tal. Não, mas então, alguns porque eu, eventos particulares. isso, mas e tal. o primeiro que tu foi já foi. É, foi o pernambucano. Então, assim, a metodologia eu acho que é excelente para colocar o árbitro. Tu vai pegando ali, tu vai estagiando primeiro, né? Tu vai estagiando, tipo, tu vai pegar ali, na teoria, as lutas mais acessíveis. Não vou dizer mais fácil, não tem luta fácil, né? Mas assim, tu vai estagiar ali supervisionado por outros árbitros, tipo, tu vai arbitrar uma luta, mas tem dois árbitros fora olhando pra você, ele regulando, dando toque, tu vai estagiando, e aí tu vai ganhando confiança. Ali o quadro de arbitragem, o diretor de arbitragem, o coordenador de arbitragem vai olhando, vai observando e vai criando essa confiança, vai vendo teu trabalho que tá indo certo, e aí vai chegar um momento que tu vai arbitrar sozinho, tá ligado? Tu vai arbitrar sozinho. Entra como estagiário mesmo. Então Auxiliar. isso, auxiliar. E tu tem que ter essa noção, né? Pô, eu tô chegando agora. Humildade, né, irmão? Humildade, pô, sempre, sempre. Tu tem que chegar ali, pô, tem cara que tá ali há 10, 15, sei lá, tantos anos já arbitrando, o cara tem uma experiência. Muitas coisas não estão no livro de regras, tu só vai aprender ali olhando a luta, né? Muitos conceitos não estão ali, é passado no RTP, né? O RTP é como se fosse um treinamento antes que a CBJJ dá pra tu, né? Que a tua federação também, Então, assim, o jiu-jitsu é muito dinâmico e a evolução sempre é grande. Eu tenho posição que, tipo, não tem no livro, mas, tipo, é uma evolução. Aí tu tem que estar acompanhando isso daí. Qual Então, é, assim, a emoção é grande. qual é o tipo de luta assim? Não sei se tem essa diferenciação que seja mais difícil pra tu arbitrar. Uma luta de um branco, a luta de um azul, de um roxo, de um marrom, de um preta. Me diz que é o Kids, pô, porque quando perde chora e dá uma tristeza. Pô, velho, olha, o Kids, o que acontece o Kids? O Kids é complicado você arbitrar. Todo mundo é complicado. É, né? Não tem Pequeno, nada. grande, o Master, tudo. Mas assim, o Kids tem umas especificidades que são bem complicadas. Por exemplo, o pai ou o professor que tá gritando aqui, ele acha que o Kids já é um adulto, tá ligado? É, E um dos princípios da regra é a segurança. Então, assim, por exemplo, uma criança de 4, 5 anos, sei lá, 8 anos, tá com o armlock muito justo. Poxa, a criança tá em formação. Foi até um caso curioso que eu tinha para falar aqui, que uma vez eu tava arbitrando um Kids e aí encaixou um armlock bem justo, né? E eu parei a luta. Aí o pai aqui, professor, parou a luta, tal, aquela confusão e tal. Porque o pai achou que o filho poderia sair. Ele, de fato, ele poderia sair. Mas assim, a gente tem que preservar a integridade da criança. Por quê? É uma criança. Ela tá em formação óssea, formação muscular, formação psicológica. Então, assim, pô, quebrar um braço de uma criança de 7 anos de idade não é legal, porque traumatiza ela. Além da parte física tá ali um trauma, por orgulho do pai, por né? orgulho do pai, né? Do professor e tal, assim. Então eu chamei o professor de canto uma vez e disse, professor, o senhor prefere que a sua criança ela volte amanhã para treinar e daqui a uma semana, 2, ganhe a competição e esteja ali com o senhor? Ou o senhor prefere que ela quebre o braço e tenha um trauma e talvez nunca mais possa treinar? Aí ele parou assim, não, professor Fisch, o que é que você acha? Qual é o melhor? Eu prefiro que ele volte amanhã pro senhor e volte a treinar. Muito bom que tu tá pontuando. Eu vou utilizar isso, esse corte, e vou colocar no grupo dos pais, porque o problema maior de dar aula para criança são os pais. É o trabalho maior. Aí segundo vem a instabilidade, né? Que criança é. Mas o lidar com os pais. É, tem algumas crianças, bicho, nas aulas que quando encaixa a posição eu paro, porque eu sei que essa é a regra, encaixou. Aí tem uns que já estão treinando há mais tempo que falam, não, professor, mas não tava pegando, não. Aí eu criei o meu bordão, assim, se não quer perder, não deixe encaixar. É, Tem um aluninho meu que ele deixa encaixar o armlock pra ele sair. ele sair girando. Ele já deixa, ele dá o braço, parece que fazia isso era pedrinha. E tenta É. girar, ele já faz bonitinho, mas eu olho um pouquinho mais ele e deixo. Mas tem hora que eu paro. Ele, não, professor, mas não tava pegando. Não. Eu sei, você sabe que não pode deixar. É bom tu falar isso, que eu vou utilizar isso pra mandar pros pais pra ver, porque muitas vezes. É. E a gente vai ter um campeonato interno esses dias e vai ter. E é certeza que a regra vai ter problema, vai ter gente contestando. E assim, a regra, ela prevê isso, né? A integridade física do atleta. Seja ele um kids ou um master lá, né? Então, assim, o juiz, ele tem
não posso dizer assim, o direito e o dever, muitas vezes, de preservar. Principalmente as crianças, né? Que são o nosso futuro amanhã, né? Hoje o tempo de luta de criança tá como Varia, né? De 2 minutos até 4 ali, né? no Depende. máximo 4. É. É, né? 4, 5. 5 adolescentes. Depende também da. É adolescente e tal. E adulto, branca? 5 minutos. 5 minutos. É. Azul, 6, roxa, 7, marrom 8, e o preta. 10. Adulto, né? Preta. Adulto, né? Adulto. Aí o Master já. De Master faz tem uma já suavização. isso, é. Tá bem frequente agora, né? Os Master e tem. Pô, velho, é A porque galera tá indo assim. mais. Tem duas. Tem uma máxima. Uma vez eu escutei de justiça que diz assim: todo mundo se encontra na preta. Aí eu, porra, beleza. Aí quando o cara chega na preta, aí o cara, pô, sou faixa preta agora. Aí o cara que era adulto na preta, ele vai ser Master. Aí eu criei uma segunda máxima. Beleza, pô, todo mundo se encontra na preta. E todo mundo se encontra na Master, irmão. É. Porque tem Master 1, Master 2, Master 3, 4, 7, tá ligado? E jiu-jitsu é pra vida toda, ninguém. Jiu-jitsu é pra vida toda, né? Você vai pretende treinar. Então, até- assim, pô, velho, meu irmão, a marcha é muito duro, velho. Mas tu acha mais difícil arbitrar, não? Tem alguma. Assim, que é preta? 10 minutos de luta. Nível técnico, né? Que você É tem. alto. E a luta é mais parada, né? Porque ali é um. Tu tem que cadenciar, né? O erro é, tem que maior, você cadenciar. joga em cima do erro, mais do que. É. Aí você tem a luta de um roxa, que é aquela explosão. Explosão, blá, 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 blá. Tu não acha que tem uma pra tu que seja mais complicada assim? Não, eu acho que toda luta pra mim é É difícil. toda difícil. Pra mim, assim, particularmente, toda luta é difícil, velho. Porque um erro teu ali custa um trabalho Isso, é uma do atleta, responsabilidade. né? O cara tá bem ali, o cara passou uma vida treinando pra aquela competição, aí por um descuido teu ali, tu fez ele perder a luta. Não é que ele perdeu, assim, mas assim, tipo, tu deu uma pontuação errada, tu não viu uma vantagem, tu não viu uma pegada irregular que o adversário fez. Que E não todo tem VAR, mundo não, né? trabalha- Não. Nos mundiais Aqui- tem? Assim, tem. O que acontece? É uma evolução do jiu-jitsu. Antigamente não se tinha VAR. Era só o olhar do árbitro ali e vambora. Então a IBJJF, ao longo dos anos, veio aprimorando a regra, aprimorando os mecanismos de observação de luta. E, por exemplo, tem 2 árbitros laterais. Né? Se o árbitro central achar necessário convocar 2 árbitros, ele vai botar 2 árbitros ali para auxiliá-lo. E além disso, nos últimos anos agora tem o VAR, né? Que é a câmera e tem mais ali 2 auxiliares fora, né? Olhando nas câmeras para ver. Então, assim, temos aí 5 árbitros numa luta de jiu-jitsu, no alto nível, para olhar. 2 ou 3 ali na câmera, olhando, né? O vídeo vai, volta, vai, não sei o quê. E 3 no tatame, tá ligado? E mesmo assim, tem lance polêmico. Caraca, velho. Porque a dinâmica é muito grande, velho. O jiu-jitsu hoje, o estilo de jogo e tal, dificulta um pouco Sim, a arbitragem. sim. Porque se a gente olha a história, buscava mais a finalização, né? E a galera hoje já joga mais com regulamento. Com regulamento, né? Então, o que acontece? No old school é aquele mais agressivo. Hoje não é que não seja agressivo, hoje é muito agressivo, mas assim, a galera meio que ia mais pra finalizar, só que o jiu-jitsu ele é muito dinâmico e muito, ele evolui muito rápido, né? Então assim, quando você começa a injetar dinheiro, patrocínio, visibilidade e tal, as coisas vão se modificando, não para uma competição mais old school, mas para uma competição mais nova, empresarial. Então, assim, pô, o cara que ganha finalizando é o mesmo cara que ganha de 2-0. O dinheiro que vai entrar na conta dele dá no mesmo. Então, assim, muitas vezes pô, não consigo pegar o cara, mas eu consigo meter 2-0 nele. Pô, pra que eu pegar o cara se eu consigo 2-0 ganhar dele? Aí os caras vão evoluindo e montando o seu jogo em cima de pontuação. Tu acha que isso é uma evolução do sistema de regra e de pontuação ou é um caminho natural? É mais essa parte empreendedora ou a acho que- regra se adaptou ao estilo, à empresa? Rapaz, ó, é complicado isso é difícil, é um dilema grande isso aí. Não é? Eu acho assim, Em algum momento se confundiu, né? Se em algum misturou. momento se O dinheiro foi confundiu. chegando, os Dinheiro, empresários, é. a visibilidade do público grande querendo ver, aí vai, É. a regra vai suavizando e acho que é isso, né? E tem novas regras em eventos particulares que tenta deixar a luta mais dinâmica. Por exemplo, faixa preta. Em alguns eventos particulares, tu não luta mais 10, tu luta 5. Aí conta só pontuação a partir de X tempo. Sim, é. Qual é É. o campeonato grande que faz isso? O ADCC faz. Eu ADCC faz, né? Eu se não vi me um engano. dia desse, eu não sabia. Eu vi Eu um acho dia que desse. o que teve agora, o Stars, A em partir São de, Paulo, de fez X minuto também. começa a contar a Aí tem pontuação. um né? monte também, que tem várias regras diferentes. Não pode, não pode pontuação, só pode finalização. Aí cada questão particular tem a sua regra própria, tá ligado?
E aí, como eu posso dizer, privilegia alguns atletas e outros não. Normal, faz parte do jogo. Mas assim, pra competição, eu acho que o sistema de pontos é muito bom, velho. Muito bom, eu acho. Eu gosto. Chega um momento que não teve pontuação, não teve vantagem e tem que ser subjetivo aí a Tem, escolha do tem. árbitro. Várias vezes. Várias vezes. O critério maior é a busca pela luta, é? A O que combatividade. acontece? A regra é baseada em alguns pilares, né? Segurança, como eu falei, eficiência na luta de defesa, coerência na forma de ensino, né? Por exemplo, o cara que luta jiu-jitsu lá na Índia não pode ser diferente do cara que luta aqui no Brasil. A regra não pode ser diferente lá e aqui, né? E progressão, né? Então o jiu-jitsu ele é uma arte progressiva, onde o intuito é você finalizar o adversário, levar a submissão. Tá? Então, como a gente fala, né? Por exemplo, uma queda 2, o cara passou a guarda 3, montou 4, pegou as costas 4, por exemplo, e o cara finalizou. Então, assim, uma escadinha, né? 0, 2, 3, 4. Que essa escadinha vai demonstrando o domínio do atleta sobre o outro dentro do tatame. Então, assim, por exemplo, o cara buscou muito a luta, chegou muito perto de finalizar, tá empate. O outro só fez uma raspagem e meteu 2 pontos. Mas tu raspou o cara e atacou, chegou perto da finalização e tal. Então, assim, qual o ápice do jiu-jitsu? Tu só raspar o cara e ficar na defensiva, ou tu raspar o cara e chegar perto da finalização. Então, assim, pô, tu chegou no ápice da coisa, que é chegar perto do golpe máximo, que é a submissão do oponente. Então, na teoria, a tendência é do cara que chegou mais perto da finalização ganhar. Então, assim, é mais ou menos um critério subjetivo, que o pessoal chama de subjetivo, que eu acho que é objetivo, e o do cara ganhar, confere. Agora, claro, né, tem outros critérios, outras lutas, tem lutas que o cara não chega tão perto, mas o outro, sei lá, chegou mais perto dos 4 pontos, aí o cara dá perto dos 4 pontos, porque chegou naquela escadinha, né? Os dois estão em 3 pontos ali, mas o cara chegou perto de 4 pontos. Aí tem a questão da vantagem, né? Aí tem toda uma polêmica envolvida que é não. Esse caminho, essa escolha tua aí por arbitragem foi uma escolha que, como tu é um cara meticuloso e pensa bem em tudo, tu sabia que ia ter, né, esses perrengues, não tem como, velho. E como é arbitrar um cara da mesma equipe, bicho? Eu sei, eu te conheço. E deve ser assim. Você não tá ali, podia ser seu pai lutando, você ia arbitrar justo. Eu sei quem é você. É o que acontece. Mas existe caso, né, velho? De árbitro. Não, de existe. Eu lembro que antigamente, eu não vou dizer os nomes, mas escutava muito. Tu é de tal, falava o nome porque era o tipo de. Os árbitros da equipe, né? Favorecia os atletas da equipe. Velho, eu acho feio isso aí. Existe ainda? Dá pra saber se tem assim. Não Rapaz, precisa dizer nome, nada, mas a gente sabe só. que tem coisas que acontecem, né? Eu não vou dizer que tem ou que não tem. Sim. Porque tá sendo aqui injusto. Mas você vê muitas vezes algumas coisas tendenciosas, tá ligado? Assim, Eu acho até, bicho. Vamos suavizar mais ainda aqui, pra não estar apontando o dedo. Eu acho que às vezes é até do caráter psicológico da pessoa. Ela não tá fazendo aquilo de caso pensado, entender se sim. o psicológico dela não é preparado para separar bem as coisas, porque isso é um trabalho mental, você separar bem. Sim. Não é meu irmão que tá aí, é um atleta. Não é todo mundo E que é atinge difícil, esse nível, né? Difícil, né? É Pô, muito difícil. você tem que ter uma mentalidade muito boa para poder separar isso na sua mente e ser imparcial de verdade, É né? muito difícil. É bem difícil. O que é que eu busco, né? E tu me conhece bem, né? Assim, como eu falei lá do princípio lá. Eu sempre tento ser o mais justo possível. Claro que eu sou humano, eu falho, eu erro. Mas assim. E seu armlock também é bem justo. Então, o que acontece? Quando tem um atleta ali da minha equipe e de uma outra equipe, se possível, eu tento não arbitrar. Pra não dar certas imagens. Não que eu vá puxar pro meu atleta e tal. Não é isso. Pra não dar nem imagem. Não dá nem imagem, porque eu não gosto, né? Mas se for o caso, eu arbitro como várias vezes. Arbitrei. Várias vezes. E vai acontecer, né? Várias vezes eu arbitrar. Agora, claro, o senso de responsabilidade aumenta 50 mil vezes, né? Porque, tipo, se tu errar porque um erro técnico tem o meu... tá roubando, tá, aquela confusão, né? Se o outro atleta vencer por um erro teu, aí o cara... Professor, só me gafou, né? Cara, então, assim, a cruz e a espada constantemente, né? Mas, cara, a vida, ela é feita de escolhas. E de riscos, pô. Você não pode viver em brancas nuvens, né? Quem diz o filósofo lá, né?
Então, assim, pô, se eu escolher seguir essa caminhada aí, tem os riscos, eu tenho que estar ali. Como é que eu vou diminuir esses riscos? Estudando, trabalhando, me dedicando, sendo o melhor possível naquele que eu me propus a fazer. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Trabalho duro. Então, assim, eu mesmo já, infelizmente, errei na luta do camarada lá, valendo muita questão lá, valendo, né? Errei, aí o cara, pô, só errou e tal. Aí eu parei, depois, claro, né? Respirei, aí eu, pô, errei mesmo, velho. Errei. E muitas vezes acertei, o cara veio me questionar, eu falei, não, ó, vou te mostrar, ó, tal. Sempre, como você falou, é uma questão da humildade, pô, ele tá ali sempre aprendendo. Muitas vezes o árbitro, ele, mas ele quer se tornar maior do que o atleta, ele não é. Ele é um cara que tá tentando ali botar as regras e o seu jogo mais limpo possível. O melhor vai vencer dentro daquelas regras ali. O papel do árbitro é esse. É ele mediar o combate para ser o mais limpo possível, um espetáculo o melhor possível dentro das 4 linhas. Ele Né, seria, ali. teoricamente, o ponto de equilíbrio na É, luta ali, né? sempre é isso aí. No limite do que é possível. É. E quais são, assim, tu tem pretensão, bicho? Assim, porque eu tava vendo um cara falando que é difícil. A gente sabe, tu trabalha. Viver de arbitragem. Viver de jiu-jitsu já não é muito fácil. Viver de arbitragem, de jiu-jitsu, você vê a dificuldade. Mas tu tem, assim, pretensão de sair, de estourar essa bolha aqui de Pernambuco e tu tem esses pensamentos ou não, tá bom aí? Poxa, Denis, o que acontece? É, Porque tu treina, né? Tu tem tua rotina de atleta. tem. Competição é plano Tu, também, não? tu fala competir ou arbitrar? Os dois. Os dois. O que acontece? Porque eu lembro, tu já chegou a competir e arbitrar na mesma competição? Já, Eu vi, já, eu fiquei curioso até disso. já. Que é um pouco ruim, mas a gente É, gosta do é. salseiro e vai, né? Então, assim, toda escolha tem uma causa e consequência. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Quando dá certo é muito bom, mas quando dá errado também, você tem que ter, né, a sensatez de carregar as suas consequências. Então, assim, hoje eu tenho objetivos profissionais fora do jiu-jitsu que eu preciso alcançar. E como lá atrás, muitas vezes eu abdico um pouquinho do jiu-jitsu, de Uhum. treinar, de arbitrar e tal. Mas eu tenho sim algumas pretensões com relação a, por exemplo, arbitrar a IBJJF, arbitrar o Mundial lá na Califórnia. Tenho sim. Mas talvez agora não seja um momento. Porque vai atrapalhar um pouquinho essa parte que eu tenho na minha vida particular. Mas claro, se surgir uma oportunidade boa e eu estiver preparado, claro que sim. Né? Tem, né? Mas aí, assim como eu construí lá atrás a minha história aqui na Federação Pernambucana, eu tenho que construir minha história também na CBJJ. Né? Tenho que construir essas duas histórias para a posteriori o cara, bom, esse cara aí é um cara que eu posso levar lá para Califórnia, levar lá para os Estados Unidos para o cara estar arbitrando sempre. E eu acredito que hoje dá para o cara viver de arbitragem. Mas assim, é uma coisa que tu tem que construir muito. Não vou dizer assim, o cara consegue viver bem. Mas tipo, o cara tá sempre ali no jiu-jitsu, né? Sempre ali. Não viver milionário e tal. Mas assim, eu acho que consegue. Agora, é claro, né? Com muito trabalho, com muito esforço, com muito tudo. É, até porque quem geralmente vai escolher ser árbitro é alguém que já tem a paixão Sim, do negócio, sim, ele sim. tem que ponderar essas dificuldades que tem, né? Sim, sim. São muitas aí, são muito mais, e tem essa vocação. A vocação, Sim, né? sim. Porque não é só querer ser árbitro, você tem que aguentar muita pressão. É, E velho. quando o cara olha a tua história e acompanha, eu lembro sempre do discurso de Steve Jobs, né, o último dele, antes dele morrer, que ele fala no final sobre o ponto. Ele conta 3 histórias e fala sobre ligar os pontos, que é. E o ponto aqui crucial é que você só consegue ligar os pontos depois que você passa de tudo. Quando tu conta a tua história toda hoje, quem tá ouvindo tá entendendo e talvez até tu mesmo reforce pra tu que é. Sim, sim. Mas só poderia chegar a essa conclusão hoje. Porque na Sim, época a gente fica confuso. Eu lembro daqui de 2 momentos, que é a frase do 01, né? Que como é que você poderia mais do que aquilo, né? uhum. Mais ou menos isso. Aí tu se liga muito nisso, se liga depois na frase do árbitro, porque ele via muita injustiça de Jun Show, né? Ele fala que tinha muita injustiça e isso motivou e isso ficou pra tu também, né? Essa segunda frase. E hoje, assim, qual seria o que te amarra pra gente ir encerrando aqui? O que é que te amarra hoje pra essas pretensões, tanto profissionais como do jiu-jitsu? Tipo, não uma frase que tu ouviu, se tem alguma que te reforça pros próximos caminhos. Porque os pontos estão ligados até hoje, mas a gente sabe que no futuro tu vai ter ligado mais pontos. É. Assim, a minha vida toda eu fui muito pragmático, né?
com relação a algumas coisas, botando objetivos e alcançando aos poucos, assim. E o tempo vai passando e a gente vai muitas vezes mudando de rota, porque é necessário, às vezes vai naquela rota, mas faz algumas adaptações. O que acontece pra mim hoje no jiu-jitsu? Eu deixei aquela parte de competidor assim, até porque a idade vai passando, né? O corpo também vai, né? Tem uma paixão pela competição, tem uma paixão pelo esporte, acompanho todo dia, né? Tem uma paixão pela arbitragem, assim e tal. Mas eu digo que eu vou tudo no seu tempo, né? Hoje eu treino pelo lifestyle, né? Pelo bem-estar, pelo lazer, pela alegria de estar no tatame. Não tenho mais a vitalidade. Aí o pessoal, mas tu é muito novo e tal. Galera, é diferente. É É, diferente. no nível Quando você competitivo. é o nível competitivo, quando tem Os caras 18 são ali, fora do. os caras são fora da curva. Os caras são. Eu entendi isso, o nível profissional pro nível amador. Quando eu fui jogar bola, eu achava que jogava. Já era criança ainda. 17, 15 anos ali. Quando eu jogava bola, eu corria o dia todinho. Eu falei, rapaz, ninguém me pega não. Aí eu fui fazer uma peneira de futebol, velho. Quando eu fui correr atrás do cara lá, o cara já era um semi-profissional ali. Eu dei a carreira atrás do cara, eu tô pensando em minhas pernas, irmão. É, Eu tô pensando em minhas pernas. Gostou aí, foi máscara. Eu tô pensando, velho, nas minhas pernas, pô. Eu achava que eu corria muito. E eu corria muito na pelada. Quando eu fui lá pro semi-profissional ali, que eu fui correr atrás de um volante. Não foi um atacante nem um lateral. Foi um volante. A primeira bola ele recebeu, ele correu. Quando eu fui correr atrás dele, eu tô pensando nas minhas pernas, eu perdi o controle. Aí eu falei, meu irmão, os caras correm muito, velho. Os caras correm muito aqui. Aí quando eu entrei em jiu-jitsu, aí eu fui acompanhando uma galera que é mais profissional. É diferente. O profissionalismo é diferente do amador. uhum. Então, assim, hoje eu sei onde é que eu tô, eu sei o que eu quero e vou devagarzinho. Pra chegar lá na IBJJF, CBJJ, algo maior, eu tenho que me profissionalizar cada vez mais nessa área. Então, assim, cada coisa no seu tempo, né? E tem teus projetos paralelos, Sim, né? sim, que agora é meu foco, né? Minha questão profissional, minha questão particular, social, meu foco é esse. Mas, nunca deixando de lado o jiu-jitsu. Cara, é muito bom te ter aqui. E algumas pessoas que já passaram aqui, eu falo isso sempre que não dá, bicho, pra gente amarrar tudo numa conversa É, só. muita coisa, né? E eu aqui conversando contigo e pensando, pô, vamos ver aí pra gente repercutir o Pernambucano. A gente faz um Vamos episódio aqui embora, repercutindo, a gente traz mais alguém, a gente senta vamos aqui e embora. vai repercutir. Tu vai arbitrar Não essa sei, eu primeira tô esperando etapa? a convocação, né? Mas dá pra gente sentar e conversar sobre as lutas principais, Dá, sobre o que pô, dá. aconteceu, Pode, sobre alguma tem muita polêmica, né? polêmica de jiu-jitsu, né? Muita Eu posição. posso contar com tua Pode, pô. Tem um vez ou brasileiro, tá outra. rolando agora o brasileiro, né? A gente pode, a gente Pode, senta, pô. organiza a pauta, a gente vem aqui, chama alguém, pode chamar alguém, a gente Bota um senta, videozinho, a bota gente. o vídeo pra repercutir e fazer esse tipo de Eu conteúdo não sei se vou também. estar no Pernambucano, assim, eu tô apto, né? Tô no quadro da federação, passei das minhas provas e tal. Trocou agora, né? A presidência, os diretores trocaram tudo, tô apto. Não sei se vou ser convocado, eu fico sempre na expectativa, né? Aí, não, mas tu já é do quadro, tu vai. Não, não é assim. A gente tem que respeitar a hierarquia, né? Tudinho. Tem uma questão particular também, né? Que no dia do Pernambucano tem um compromisso, aí eu não sei se vai dar, Cara, né? Não sei, mas vamos esperar. Vamos esperar. tomara que dê e mesmo se não der, a gente vai marcar aqui pra depois, pós-Pernambucano, a gente Vamos repercutir embora. sobre isso aqui, Vamos gerar embora. mais conteúdo pra galera. Estamos à Se despede aí disposição. da turma, valeu pela tua presença. Rapaziada, valeu aí pelo podcast, valeu pela paciência, pela conversa. E eu deixo pra vocês o seguinte, independente do teu objetivo de vida, seja um esporte, uma questão profissional, foca e vai, pô. Foca e vai. Vai ter as adversidades, claro, normal. Mas é isso. Só você sabe o que você quer, só você sabe onde você pode chegar, e só você sabe das suas lutas. E vamos embora, pô. A vida é uma eterna guerra. Boa, garoto. Valeu, Cid, foi muito bom, velho. Valeu, Valeu. rapaziada.